Olá, vamos ao Evangelho de hoje, 31 de dezembro, quarta-feira. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus, e agradecer por mais este dia que se inicia, mais esta oportunidade bendita que temos de abrir os olhos da carne e assim podermos presenciar a dádiva da existência. Hoje, em especial, queremos te agradecer, Pai, por mais este ano que se encerra. É apenas um ciclo, mas é um momento importante de reflexão e de introspecção, e que possamos assim reavaliar o que foi feito e especialmente renovar a nossa fé para o ano novo que se inicia. Te agradecemos também, Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia amado, por tantas vezes neste ano em que nos pegou da mão e nos levou contigo. Gratidão também à espiritualidade amiga, os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, que tanto fazem por nós, nos inspirando boas ideias, bons pensamentos, boas ações, nos guiando nos pequenos caminhos. Pedimos que permaneçam conosco neste dia que se inicia, neste último dia deste ano e para todos sempre. Que assim seja. Então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma pequena reflexão para hoje. Vamos ver o que nos vem. Então vamos lá. Capítulo 12, amem os seus inimigos. E o item 12 está nas instruções dos Espíritos, e quem vem nos trazer esta mensagem é Santo Agostinho, em Paris, 1862. Então vamos ver, deixa eu baixar um pouquinho, vamos ver o que nos diz. Está dentro do assunto o duelo. Nós já vimos aqui um pouco deste tema, mas vamos ver o que vem hoje. O duelo pode, em alguns casos, ser considerado como prova de coragem, coragem física, e de desprezo pela própria vida. Mas é indiscutivelmente uma prova de covardia moral, assim como o suicídio. O suicida não tem coragem para enfrentar as dificuldades da vida, e o duelista não tem coragem para suportar as ofensas. Cristo disse: é preciso ter mais coragem para oferecer a face esquerda quando alguém nos bater na direita, do que para se vingar de uma ofensa. O Cristo também disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: coloca a tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá. Assim falando, Jesus condenou o duelo para sempre. Meus filhos, que coragem é essa, nascida de um temperamento violento, homicida e colérico, que reage à primeira ofensa? Que grandeza pode possuir a alma daquele que, ao sofrer uma ofensa, quer lavá-la com sangue? Mas que ele trema, porque sempre, no fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, o que você fez com o seu irmão?
E ele responderá a essa voz: foi necessário derramar sangue para lavar minha honra. E a voz então lhe dirá: você quis salvá-la diante dos homens, pelo pouco tempo de vida que ainda lhe restava na terra, e não pensou em salvá-la diante de Deus. Pobre tolo! Quanto sangue o Cristo precisará lhe pedir pelas ofensas que tem recebido de você? Além de feri-lo com os espinhos e a lança, ainda o pregou na cruz infame, fazendo com que ele escutasse as zombarias que lhe foram dirigidas. Após tantas ofensas, que reparação ele pediu? Aqui está se referindo a Jesus. O último grito do cordeiro foi uma prece aos seus carrascos. Tal como ele, perdoem e rezem por aqueles que insistem em ofendê-los. Vamos parar por aqui. Tem mais um parágrafo ainda dessa fala de Santo Agostinho para nós. Então, quem quiser fazer a leitura do item inteiro, fica o convite. É o item 12 do capítulo 12. Mas para nós já temos bastante reflexão para hoje. Aqui vem falando, está dentro do tema o duelo. E num primeiro momento a gente pode pensar, isso está ultrapassado, não duelamos mais. Mas nós já conversamos aqui que nós não duelamos mais daquela forma como era, né, para resgatar uma honra de um fato acontecido. Mas nós ainda duelamos, né, até com às vezes morte física, claro que hoje em dia são encarados como crimes, né, que são julgados, condenados pelas leis dos homens, enfim. Mas tirando esses duelos, esses crimes, nós também duelamos. Duelamos nos pensamentos, duelamos por ideias, brigamos muito ainda. Nós vemos isso hoje em dia na internet. Brigas por diferenças de ideais, políticos, sociais, religiosos. Ainda temos duelos religiosos, onde a intolerância pelo irmão que só pensa diferente chega às vezes a extremos de violência, às vezes se não física, psicológica. Até quando? O Evangelho vem nos dizer até quando? E uma outra questão aqui, que no início Santo Agostinho vem falar que assim como o suicida, né? O suicida não tem coragem para enfrentar as dificuldades da vida, aqui diz. E o duelista, nós não temos coragem para suportar as ofensas. Muitas vezes a gente até se enaltece dizendo: eu não levo desaforo para casa, eu tenho personalidade forte, né? E são desculpas para esconder o nosso orgulho. E aqui fala, Jesus fala, né, para Pedro, quando Pedro tira a espada, vai cortar a orelha do soldado, né, que estava levando Jesus em prisão. E Jesus diz: não, Pedro, não, que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Para nós espíritas sabemos que tudo terá que ser revisto. Então, que se nós ainda não conseguimos pensar por amor, entrar ainda no campo do entendimento, da aceitação de que todos somos diferentes e todos têm o direito de vivenciar o que quiserem, as experiências que quiserem, ter a religião que quiser, ter o partido político que quiser, se casar com quem quiser. Se ainda não conseguimos pensar com amor, ter essa empatia, que pelo menos a gente tema por nós mesmos. Então eu não vou fazer porque eu vou ter que me reajustar depois.
Infelizmente, a gente começa pelo medo, depois vem o entendimento, depois vem o amor. Mas que comecemos. Que a gente reflita hoje, durante o último dia do ano. É claro que é só um dia, é só uma marcação no tempo, mas nós ainda precisamos desses momentos simbólicos. É importante, né? Jesus também se recolhia para refletir. Vamos aproveitar esse dia para estar com quem amamos ou mesmo sós, porque podemos estar sós fisicamente, mas estamos sempre bem acompanhados pela espiritualidade amiga, se assim decidirmos, né? Sabemos também que até as companhias dos irmãos desencarnados são escolhas nossas. Então que possamos usar para refletir que não queremos mais ser duelistas. Cuidar dos nossos pensamentos, vigiar, orar, fazer pequenas metas, metas de auto-melhoramento. Que possamos levar isso para o nosso dia, para o nosso ano e tentarmos nos tornar um pouquinho melhores a cada dia, que afinal é para isso que estamos aqui. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos, vamos ver o que nos vem hoje. Lei de liberdade. Vamos lá, é uma das leis, né? A lei divino-natural, a lei de amor, justiça e misericórdia. Então, que se subdivide em algumas leis, didaticamente, nós já conversamos sobre isso, para que nós, pequeninos, possamos entender, foi dividido assim, e uma delas é a lei da liberdade. E a pergunta 825, Kardec perguntou assim para os espíritos: existem posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de absoluta liberdade? Então Kardec perguntou aos espíritos: existe no mundo, no nosso aqui, onde o homem pode dizer eu sou totalmente livre, é eu que tomo todas as minhas decisões? Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Não, porque todos precisam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Então, não somos, nunca seremos totalmente livres aqui no mundo, aqui na Terra, porque de alguma forma vamos precisar dos outros, tirando que precisamos de Deus, né? Que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas sabemos que ele é um livre-arbítrio limitado, né? Não tem, não quero que chova, não dá, né? Não podemos controlar tudo. Então, vamos encerrar. Quem quiser pegar uma água, sua garrafinha, agradecer a Deus, primeiramente, mais uma vez, pela nossa vida, por esta existência, esta reencarnação, este presente do Pai. Agradecer pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelas nossas conquistas e até agradecer pelo que não foi tão bom, porque sabemos que estas dores podem se tornar um ensinamento no futuro. Mas, sobretudo, Pai, agradecer por tanta presença, tanto amparo, e que nós possamos fortalecer a cada dia mais a nossa fé, a nossa boa vontade, de nos tornarmos um pouquinho melhores. Que o ano que se encerra, primeiro agradecer pelo ano que se encerra, e que o ano que se inicia venha repleto de coisas boas, saúde, prosperidade em todos os âmbitos da nossa vida, que o mundo possa se tornar um pouquinho melhor. Sabemos que estamos a caminho e que, se o Senhor puder nos livrar do mal, que assim seja feito, mas que sempre seja a sua vontade. Gratidão, mestre amigo, por tanta companhia neste ano,
Gratidão por tanto que há nos ensinado. Espiritualidade amiga e companheira, gratidão que vocês também possam ser amparados em suas necessidades. Permaneçam conosco hoje e para todo sempre, que assim seja. Tchau, tchau. Feliz 2026.